A alma de Jesus foi ao inferno no período entre sua morte e ressurreição? Há bastante confusão em relação a esta pergunta. Este conceito vem principalmente do Credo dos Apóstolos, que afirma: ele desceu até o inferno. Há também algumas poucas escrituras que, dependendo de como são traduzidas, descrevem a ida de Jesus ao inferno. Estudando esta questão, é importante que primeiramente possamos compreender o que a Bíblia nos ensina a respeito da esfera dos mortos. Nas escrituras hebraicas, a palavra usada para descrever a esfera dos mortos é Seol. Esta palavra simplesmente significa lugar dos mortos, ou lugar das almas ou espíritos que partiram. A palavra grega do Novo Testamento, que é usada para inferno, é Hades, que também se refere ao lugar dos mortos. Outras escrituras, no Novo Testamento, indicam que Seol, ou Hades, é um lugar temporário, onde as almas ficam enquanto aguardam a ressurreição e julgamento final. Apocalipse 20:11-15 dá a distinção clara entre os dois. Inferno, o lago de fogo, é o lugar final e definitivo de julgamento para os perdidos. Hades é um lugar temporário. Então, não, Jesus não foi ao inferno, porque inferno é uma esfera futura, que somente entrará em vigor após o julgamento do grande trono branco, Apocalipse 20:11-15. Seol ou Hades é uma esfera com duas divisões. Veja Mateus 11:23, 16:18, Lucas 10:15, 16:23, Atos 2:27-31. O território dos salvos é chamado Paraíso e Seio de Abraão. Os territórios dos salvos e dos perdidos são separados por um grande abismo, Lucas 16:26. Quando Jesus subiu aos céus, ele levou consigo os ocupantes do paraíso, Efésios 4:8-10. O lado perdido do Seol, ou Hades, permaneceu intacto. Todos os mortos incrédulos vão para lá, e esperam seu futuro julgamento final. Jesus foi ao Seol ou Hades? Sim, de acordo com Efésios 4:8-10 e 1 Pedro 3:18-20. Parte desta confusão surgiu de passagens como Salmos 16:10-11, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Inferno não é a tradução correta deste verso. Uma leitura correta seria sepultura, ou Seol. Na cruz, anos mais tarde, Jesus disse ao ladrão ao seu lado: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Seu corpo estava na tumba, sua alma foi para o paraíso, esfera do Seol ou Hades. Então ele removeu todos os justos que estavam mortos do paraíso, e os levou consigo aos céus. Às vezes, os tradutores não são consistentes quando traduzem as palavras hebraicas e gregas, Seol, Hades e inferno. Alguns defendem o ponto de vista que Jesus foi ao inferno, ou ao lugar de sofrimento, a fim de receber ainda mais punição por nossos pecados. Ideia sem respaldo bíblico, totalmente descabida. Foi a morte de Jesus na cruz, e seu sofrimento em nosso lugar que, de forma suficiente, promoveram nossa redenção. Foi seu sangue derramado que validou nosso perdão de pecados. Quando estava pendurado na cruz, ele levou sobre si o fardo do pecado de toda a raça humana. Ele se fez pecado por nós. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. O peso do pecado nos ajuda a compreender o que passou Cristo, sua luta com o cálice de pecado, que sobre ele seria derramado na cruz. Na cruz, Cristo, com grande voz exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? E foi neste exato momento que ele foi separado do Pai, por causa do pecado sobre ele derramado. Quando entregou o seu espírito, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Seu sofrimento foi completado em nosso lugar. Sua alma foi a parte do Hades correspondente ao paraíso. Jesus não foi ao inferno. O sofrimento de Jesus terminou no momento em que morreu. O pagamento pelo pecado estava feito. Ele aguardou a ressurreição de seu corpo, e seu retorno à sua glória, em sua ascensão. Jesus foi ao inferno? Não. Jesus foi ao Hades? Sim.